Inovar é tornar novo algo que já existe ou criar alguma coisa totalmente original. As inovações científicas, por exemplo, geram conhecimento ou criam produtos para melhorar a nossa vida, o nosso planeta ou até mesmo gerar mais riquezas para o nosso país. E o espaço ideal para que tudo isso aconteça é a universidade. Dos bancos e laboratórios das nossas universidades sai grande parte das novas descobertas brasileiras. Todo esse conhecimento precisa ser mostrado e compartilhado para incentivar novos estudos e atrair investimentos. Nós vamos conhecer agora a Feira de Inovações da USP, a maior universidade pública do país. No ar, Globo Universidade. A Universidade de São Paulo forma todo ano cerca de 2.000 doutores e 3.000 mestres. Já parou para pensar na quantidade de boas ideias que surgem nas pesquisas que eles fazem aqui? 30% da produção científica do Brasil nasce na USP. Tanto conhecimento não poderia ficar restrito às salas de aula e aos laboratórios. Por isso a gente veio até aqui para descobrir como a universidade está se mobilizando para ser uma vitrine dessas inovações. Dá só uma olhada. O professor Jonas está aqui ao meu lado, me contou que isso aqui é um nariz eletrônico. O que é isso, professor? Quando você chega e fala, vamos ensinar com realidade aumentada, o que é isso? Aqui realmente a gente vê a coisa aplicada, a gente vê a coisa funcionando mesmo. Mentes criativas circulam diariamente pela Universidade de São Paulo. Cabeças fervilhando de boas ideias em busca de soluções científicas. Muitas dessas ideias já saíram do campo da imaginação e viraram realidade. A gente está aqui diante de uma delas, olha só. Você consegue adivinhar o que é isso aqui? Difícil, né? Eu confesso que só sei porque o professor Jonas está aqui ao meu lado e me contou que isso aqui é um nariz eletrônico. O que é isso, professor? Um nariz eletrônico é um equipamento que mimetiza o nosso nariz, o nariz humano. Então, imita o nariz? Imita o nariz. Então ele consegue identificar substâncias químicas ou até produtos que sejam formados por várias substâncias através do cheiro. Ou seja, apesar de ele não ter a aparência física aqui de um nariz, ele tem uma habilidade muito parecida com o nosso nariz, né? Ah, sim, assim. Agora, já existem narizes eletrônicos no mercado? O que diferencia esse aqui do que já existe aí? Sim, existem. O nariz eletrônico foi inventado há mais de 30 anos. No mercado já está há uns 20 anos. E esse nariz, o que ele tem de especial é o custo. Ele é extremamente mais barato do que os narizes comerciais. Essa foi uma das nossas preocupações. A gente pode ver aqui que os equipamentos que você usa são bem baratos, né? Canos aqui, né? Interruptores. Sim, a ideia era conseguir fazer um nariz por menos de R$200. Agora fica uma curiosidade, professor. Como você consegue ensinar para essa engenhoca toda aqui qual cheiro é de que substância, de que material? Então, na verdade eu não ensino para essa engenhoca, mas para o computador. É como se fossem impressões digitais. Então eu ensino para ele o que ele está cheirando. A partir desse ponto, quando ele cheirar novamente a mesma coisa, ele já vai saber e vai me dizer, olha, você está cheirando o composto A ou o composto B. Aqui a gente tem o que ali dentro do recipiente? O que ele vai cheirar aqui? Aqui nós temos cachaça. 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 E o que o nariz aqui consegue fazer é identificar em qual madeira a cachaça foi envelhecida. Então não dá mais para enganar, né? Uhum. Envelhecer em jatobá e falar que foi em carvalho, né? E o que muda na cachaça, no sabor? O sabor, né? Dependendo da madeira que você usa para envelhecer a cachaça, o sabor é outro. E o sabor que a cachaça adquire quando envelhecida em carvalho é muito apreciado. A gente pode ver funcionando, descobrir que madeira é essa aí? A gente pode. A gente ver, então. Vai ligar aqui.
É só ligar o aparelho que o cheiro da cachaça envelhecida na madeira começa a chegar até os sensores do nariz, que captam as características do odor e mandam para este computador. E aí, tendo esses dados ali naquele gráfico, como que você vai fazer a leitura daquilo ali, para saber qual madeira que é? Ok, então daquele gráfico a gente vai para um outro programa que vai analisar esses dados, que é um programa de estatística. E é um programa de reconhecimento de padrões. Então ele vai ver qual é o padrão que esse conjunto de sensores gerou para este cheiro que ele cheirou. Se você pensar bem, é bem semelhante com o nosso nariz, né? Quer dizer, você uma vez cheira alguma coisa desconhecida e eu te falo, olha, isso é café. A partir de então, toda vez que você sentir este cheiro, você vai identificar e falar, olha, isso aqui é café. Não é chá, não é cachaça. Entendi. Bom, a gente está citando aqui o exemplo da madeira, mas pode ser usado para outras coisas também. A Bárbara, por exemplo, com licença, professor, ela está fazendo uma pesquisa com o plástico, não é isso, Bárbara? Plásticos, isso, para identificação de plásticos. Qual é a utilidade disso? A utilidade, bom, nós temos tipos diferentes de plásticos. Então, nylon, PVC, por exemplo, que tem estruturas químicas diferentes. Então, quando nós temos que fazer a reciclagem, a gente precisa saber exatamente o tipo de plástico que é. Então, é muito importante fazer a identificação dos plásticos antes da reciclagem. Porque não pode reciclar junto. Não pode reciclar reciclar junto, nylon, porque eles têm estruturas químicas diferentes, composições diferentes. Bárbara, quando você fez o vestibular, quanto tempo tem que você fez o vestibular para química? 4 anos. Há 4 anos. Sim. Você imaginava que você ia ver um resultado tão claro, assim, uma aplicação tão prática do que você ia estudar na universidade? Não, com certeza não, porque a gente estuda e a gente não tem muita ideia. E aqui realmente a gente vê a coisa aplicada, a gente vê a coisa funcionando mesmo. É bem diferente do que eu imaginava. Deve ser um estímulo para seguir em frente, sim, assim, sim, né? Com certeza, porque aqui a gente vê o resultado, a gente vê o nariz identificando mesmo. E como você teve essa ideia? Como é que surgiu esse interesse de fazer esse nariz para cheirar um plástico? Então, essa ideia na verdade foi de uma colega do meu professor que trabalha numa automobilística. E ela é uma química e a função dela, antes do carro ir para a concessionária, é cheirar o carro. Então, assim, ela vê os plásticos tóxicos, porque muitos tipos de plásticos são tóxicos para nós humanos. Então, ela cheira e vê o teor. Se o teor de um plástico tóxico está muito alto, o carro não pode ir para a concessionária. Então, tem que voltar para a fábrica e eles resolvem o problema. Então, cheira com o nariz dela mesmo, exatamente, né? Quem faz é ela. Então, assim, muito bom seria se nós tivéssemos uma máquina capaz de fazer essa identificação. Então, a ideia surgiu dela. Ou seja, se isso tudo der certo, no final das contas aqui, se você conseguir comprovar de que essa sua pesquisa tem como ir adiante, além do meio ambiente ficar mais satisfeito com essa reciclagem do plástico, vai ter uma funcionária aí numa automobilística mais feliz também, né? Exatamente. E você também satisfeita, né? Eu muito satisfeita do trabalho, com certeza. O conceito de inovação faz parte da missão da universidade, que vai desde da formação de pessoas de nível superior, de alta qualidade, a produção de ciência e conhecimento fundamental e a produção de ciência e conhecimento que pode ser aplicado nas empresas e no setor produtivo. A universidade está comprometida com todas essas fases. Um bichinho pequeno que representa uma grande ameaça. O mosquito transmissor da dengue é um velho inimigo do brasileiro. Só no primeiro semestre deste ano já contaminou 435 mil pessoas em todo o país. Como acabar com a dengue? No Instituto de Ciências Biomédicas da USP, uma ideia em fase de testes pode ser uma resposta para essa pergunta. E por incrível que pareça, o principal aliado neste projeto é o próprio mosquito. O que os pesquisadores fazem aqui é modificar geneticamente o mosquito. Depois de manipulado em laboratório, o macho é solto no ambiente e cruza com a fêmea. Mas os filhotes não resistem, morrem logo nos primeiros dias de vida. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é o André. André, diz pra mim qual é a consequência disso. Então a consequência é que a gente consegue inserir esses machos na população e eles cruzando com essas fêmeas
e os filhos morrendo, a gente consegue reduzir a população no ambiente. Logo, tendo menos mosquitos, a gente consegue ter menos transmissão da doença. Vocês já estão fazendo esses testes há algum tempo, né? Sim, já há quase 2 anos. O projeto vai ser finalizado agora, a primeira etapa. Nós tivemos bons resultados com a diminuição de 80% da população dos locais que eles foram liberados, né? Esses machos transgênicos. Por onde? Foi na Bahia, são 3 vilarejos na Bahia que a gente liberou, e agora esse projeto, a tendência é ser expandido para outros locais. E às vezes uma ideia puxa outra, né, André? Exatamente. Foi isso que aconteceu aqui também. Vou explicar a história. Só os mosquitos machos geneticamente modificados é que são liberados no ambiente. Ou seja, as fêmeas são descartadas, vão para o lixo. A Thaís, que está ali trabalhando, viu nisso aí uma oportunidade, não foi, Thaís? Qual foi a ideia que você teve? Então, a gente está tentando modificar geneticamente os mosquitos para assim induzir somente a produção dos mosquitos machos. Ou seja, você não teria esse desperdício das fêmeas que vão para o lixo hoje. Você Exatamente. Só produziria aqui em laboratório os machos e teria um aproveitamento total. 100% da produção seria apenas dos machos, que é o que interessa para a gente soltar no meio ambiente. Você já tem alguma outra ideia para poder resolver definitivamente ou tentar enfrentar de uma forma mais definitiva o combate à dengue? Sim, uma estratégia que a gente trabalha também para agregar essa supressão é a substituição da população. Essa etapa ainda está em laboratório, mas a ideia é você inserir genes que deixem o mosquito refratário à doença, né? Imune à doença, ele não vai conseguir transmitir, né? E aí sim você substituiria essa população natural e não teria aí essa capacidade de transmissão. E aí mesmo o mosquito picando uma vítima infectada, ela não retransmitiria e nem ficaria com esse vírus, não? É exatamente essa a ideia, né? Ela não consegue desenvolver esse vírus no corpo dela e, consequentemente, ela não consegue transmitir. O que você espera desses projetos aqui que vocês estão desenvolvendo para o futuro? Certo. Então, o que eu espero, e acho que o laboratório também, toda a equipe, é que a gente possa contribuir com as estratégias tradicionais de controle que já se tem, como estratégias mecânicas para não deixar criadouro, ou inseticidas que ainda são utilizados, mas que possa essa nova tecnologia se juntar com essas tradicionais e fortalecer esse arsenal que a gente tem contra esses transmissores de doença que causam tanto problema para o nosso país e outros países tropicais, né? Então essa é a expectativa. Daqui a pouco você vai ver que ideias como esta não ficam restritas aos laboratórios. Vamos conhecer uma feira que é uma grande vitrine da produção científica da USP. É já já! Olá, eu sou Alexandre Lima, gerente da agência USP de Inovação, e hoje vou mostrar um pouquinho o que a gente faz no dia a dia. Trabalho na agência há 7 anos e estou como gerente da agência desde o início do ano passado. Na agência, nós cuidamos de fomentar a inovação, empreendedorismo dentro da universidade, cuidamos de toda a propriedade intelectual, que são as propriedades intangíveis, incluindo patentes, que é a reserva de mercado que o Estado dá para o criador de uma nova tecnologia para remunerar essa criação. Aqui temos uma amostra de tecnologias desenvolvidas na universidade que foram patenteadas e licenciadas, o que significa que elas se tornaram produtos disponíveis para a sociedade. Temos desde equipamentos, medicamentos e kits educacionais, uma tecnologia simples que pode contribuir muito para a educação brasileira. A agência USP de Inovação é importante para a universidade porque ela liga a universidade à sociedade. Para a universidade, ela permite que a ciência seja aplicada, seja aproveitada pela sociedade e permite que a universidade tenha contato com as demandas da sociedade. Para a sociedade, permite que ela usufrua de vários benefícios, produtos e serviços, tais como medicamentos, alimentos novos, equipamentos diversos. Então, isso agrega valor
em produto direto, além de poder gerar renda e riqueza para o país. Hoje, o principal objetivo da agência e da universidade não é ter retorno financeiro efetivo com essas tecnologias geradas, e sim criar renda, emprego e valor do ponto de vista social. As ideias que surgem nos laboratórios da USP circulam pela universidade, mas era preciso dar mais visibilidade a elas. Por isso foi criada este ano uma grande vitrine da produção científica daqui. A primeira feira de inovação e empreendedorismo reuniu no campus da USP Leste tudo de melhor que os pesquisadores da Universidade de São Paulo inventam. A corrida de carros aqui é em 3 dimensões, mas a inovação não é só o 3D, não. O videogame foi desenvolvido especialmente para TVs que têm acesso à internet. Diversão garantida. Mas para jogar isso aqui, tem que ser bom ao volante. Senão... péssimo motorista. Caminhando aqui pela feira, toda hora a gente se surpreende com uma novidade. Eu acabei de conhecer aqui a Suzy e a Cileide, que estão aqui no stand da Faculdade de Odontologia, mas são designers, não é isso? Que história é essa? No caso da odontologia, tem uma série de demandas, né? De geração de produtos, de objetos educacionais. Então a gente trabalha no sentido de identificar quais são essas necessidades e desenvolver projetos para atender essas demandas, né? Bom, e um dos produtos que elas trouxeram aqui é esse aqui, olha. É um material didático baseado na realidade aumentada. Você vê que aqui aparece uma mandíbula e aqui não tem nada. E aqui alguns botões que surgem, você pode clicando, deixa eu ver se consigo aqui apertar. É difícil de achar aqui, me ajuda aí. Aí, e aqui aparece um vídeo com detalhes a respeito dessa parte do corpo. Tem ali crânio, boca, dentes. É uma grande ferramenta, então, para o ensino da odontologia para quem está começando ali na graduação, né? Exatamente. Mesmo porque essa moçada, elas já adentram no curso diferente de 20 anos. Né? Eles já adentram com a tecnologia no sangue. Agora que a gente já entendeu qual é a inovação que vocês trouxeram para cá, eu queria saber o que vocês estão achando dessa experiência de sair do laboratório e ficar aqui em exposição junto com o produto de vocês. Pra gente é muito legal, porque quando você chega e fala, vamos ensinar com realidade aumentada, o que é isso? Então, para quem duvidou que era possível fazer o ensino com realidade aumentada, tá aqui a prova. A conversa estava boa, mas tinha muita coisa ainda pra gente ver na feira. Olha só que legal que a gente encontrou aqui. Eu vou fazer um movimento aqui de aceno aqui com a minha mão. E olha só o que acontece aí do lado. O robô imita exatamente o meu gesto. Isso é possível graças a um sensor de reconhecimento de movimentos que manda um sinal para o robô e ele repete. Isso só foi possível também graças a muito estudo aqui do Fernando, que desenvolveu isso aí durante o seu mestrado, não é isso, Fernando? Com o reconhecimento desses movimentos, a gente pode controlar ele para fazer algumas coisas. Por exemplo, para ele caminhar para frente, trás, lateralmente, em rotação. E também outros comportamentos como sentar, levantar, dar um oi como você mesmo fez agora. E esse é um trabalho de mestrado em finalização agora. Qual pode ser a aplicabilidade disso aqui no futuro? Por exemplo, eu posso estar no quarto e pedir para o robô ali pegar um copo para mim na cozinha? Será que um dia é possível isso? Sim, eu acredito que sim. Hoje, nós estamos iniciando a pesquisa nessa área, mas no futuro, acredito próximo, será possível de uma forma estável fazer esse tipo de controle para determinada atividade que você queira. E uma coisa que a gente não contou ainda é que esse robô aqui é famoso, não é, Fernando? Sim, no Brasil ele ficou conhecido como Zariguim, da novela Morde e Assopra, que foi exibida ano passado na Globo. Zariguim, me ajuda aqui com essa peça, que você tem mais precisão. Obrigado. E nós acreditamos sim, futuramente, nós veremos robôs humanoides sendo controlados à distância para fazer o que a gente quer que eles façam. Entre tantos estandes aqui na feira, veja aí quem a gente reencontrou. O André e a Thaís estavam orgulhosos de ver em exposição o projeto deles sobre o uso de mosquitos geneticamente modificados para combater a dengue. Para a gente é a forma de retorno mais prazerosa, né? É ver que realmente aquele trabalho minucioso
porque muitas vezes a gente precisa de um empenho enorme, né, para conseguir aqueles resultados, ver esse retorno, interagir com as pessoas e ver que isso pode ajudar, né, uma cidade, um país, isso é gratificante demais para um cientista. Por ter uma aplicação prática assim, bem visível, né, e ser bem viável, as pessoas acham bem interessante e a gente também fica contente por poder retribuir, né, saber que é uma coisa aplicável no nosso dia a dia. Dá orgulho de saber que você faz parte dessa engrenagem que faz isso aqui funcionar de certa forma? Ah, com certeza. A Feira de Inovação e Empreendedorismo da USP é importante porque é uma vitrine, não só para o mercado de trabalho, para potenciais parceiros, mas também para crianças, para a sociedade, que podem se sentir inspiradas e talvez tornar sonho delas, cultivar o sonho dessas pessoas. Eu escolhi essa profissão porque eu gosto muito de coisas inovadoras, né? E que sejam desafiantes também. Não basta ser novo, mas que seja desafiante. Meu nome é Jean Fábio de Oliveira, tenho 35 anos, sou tecnólogo em logística, com especialização em gerenciamento de projetos. Eu sou formado pela FATEC, São Paulo, né? Que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, há 8 anos, com especialização em gerenciamento de projetos há 2 anos. Eu sou gestor de projetos no Sebrae São Paulo. A minha função no Sebrae é trabalhar para que as empresas sejam mais competitivas, né? Então são grupos onde a gente desenvolve soluções, desde capacitações em administração de negócios e consultorias específicas para cada uma das áreas pilares da administração. Ser inovador muitas vezes não requer nenhum tipo de investimento. Ser inovador é você enxergar em processos, em produtos ou algum tipo de serviço alguma melhoria que vá ser diferente do que todo mundo está praticando no mercado. Aqui a gente está em uma das lojas que a gente atende pelo Sebrae. É uma loja de produtos para bebê. E uma das oportunidades que a gente observou quando nós viemos para cá foi justamente do espaçamento entre as gôndolas de atendimento ao cliente. A partir do momento que ele aumentou o espaçamento entre as gôndolas, os clientes que vinham com carrinho de bebê ou as próprias gestantes começavam a entrar um pouquinho mais dentro da loja. E a partir daí, conhecendo os outros setores da loja, consequentemente, consumindo um pouquinho mais e aumentando o faturamento do empresário. Um dos papéis do Sebrae é justamente fazer a difusão da questão da inovação como fonte de competitividade para a empresa. No Sebrae nós temos um advogado à disposição 8 horas por dia para vocês, gratuitamente. Por isso nós participamos da Feira de Inovação da USP, para que os empresários que lá participaram do evento pudessem entender um pouquinho mais sobre inovação e das formas que a gente consegue de trazer inovação para a micro e pequena empresa de uma forma simples, de baixo investimento ou custo zero. Eu amo muito meu trabalho porque a gente consegue fazer com que a mortalidade das empresas, que normalmente não é pequena, seja mudado no dia a dia, que a gente faz intervenção na empresa. E quando a gente fala de empresa, a gente não está falando de um empresário ou de 2 colaboradores, nós estamos falando de famílias de pessoas. E isso é o que mais me faz feliz na minha atividade, é poder ajudar essas famílias a serem melhores sucedidas. As inovações que surgem nas pesquisas feitas na universidade podem significar também mais qualidade de vida para quem faz uso delas. Essa cadeira de rodas aqui é um bom exemplo disso. Olha só, ela pode ser acionada pelo sopro, uma maneira muito eficiente de trazer mais independência a quem não tem os movimentos das mãos ou dos braços e por isso não consegue fazer a cadeira sair do lugar. Essa tecnologia já existe no exterior. A inovação foi o desenvolvimento de um produto 100% nacional. Sem os custos de importação, o preço da cadeira ficou bem mais abaixo do que o cobrado pelo mercado. Uma prova de que o conhecimento, quando ultrapassa os muros da universidade, pode fazer diferença na vida de muita gente.